Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Momento Enem e eu estou aqui para dar mais algumas dicas de redação para você e hoje nós vamos falar sobre projeto de texto. Vamos lá? Muito bem, antes de nós começarmos a fazer o nosso rascunho, a primeira coisa que a gente precisa pensar é num projeto de texto. Afinal de contas, projeto é algo que a gente tem que ter para a nossa vida. Agora imagina na nossa produção de texto. Então vamos lá. O que você precisa projetar? Imagine que o seu texto tem etapas, que cada etapa tem características específicas e que junto essas características, depois do encontro que você teve com a proposta de redação e a identificação do tema, você vai escolher alguns conhecimentos, alguns efeitos de sentido para colocar em cada parte, específica do seu texto. Então, o projeto de texto pensa na forma como você vai montar a sua introdução, como você vai distribuir os argumentos dentro do desenvolvimento e como você vai montar a sua proposta de intervenção. Cada etapa do texto tem características muito particulares. E agora eu vou falar para você como é que você monta esse roteiro, esse projeto de texto por etapas. Vamos lá? Muito bem, em se tratando da introdução, o que a gente precisa pensar? Você vai escolher como é que você vai montar o seu parágrafo de introdução, escolhendo o contexto, aquilo que serve de inspiração para você montar a sua argumentação na introdução. E o segundo ponto é a situação-problema, a nossa velha e conhecida tese. Além disso, você ainda pode escolher direcionamentos. Quais são os motivos pelos quais a sua tese tem lógica, pode ser sustentada? Inclusive, isso vai servir para você aí para apontar o desenvolvimento. Combinado? Em se tratando do desenvolvimento, imagine que, levando em consideração os direcionamentos que a gente tem na introdução, você vai montar 2 parágrafos e nesses parágrafos você vai montar uma sequência em que você mostre tópico frasal, ou seja, aquilo que evidencia a existência de um problema que você já sinalizou na introdução, aplicar o repertório, afinal de contas essa é uma exigência da competência número 2 e esse repertório precisa ser produtivo. E você vai fazer um fecho de raciocínio do parágrafo que normalmente a gente cria aquela sequência em que a gente consegue perceber que os efeitos daquela problemática são evidenciados. Então, esse aspecto geralmente pode trazer tal consequência. É isso aí. Fechado o desenvolvimento. Quando se trata da conclusão, nosso último parágrafo, vocês sabem que na redação modelo Enem, a conclusão tem características muito evidenciadas para o roteiro de uma proposta de intervenção. Então, se tem um problema que foi criado lá na introdução, eu preciso de uma proposta de intervenção que enfrente esse problema. Essa é a sua missão. E para isso, você vai montar um esqueminha com 5 itens. Agente, a ação, um detalhamento sobre a ação ou sobre um meio de realização, afinal de contas a gente precisa dizer como é que essa proposta vai ser realizada, isso dá um grau de viabilidade. Você vai dizer uma finalidade e não pode esquecer que esse seu parágrafo tem que ter uma abertura, que geralmente a gente faz essa abertura fazendo uma retomada da tese, e o fecho do parágrafo com aquilo que eu chamo de final feliz. Afinal de contas, resolver um problema, é algo de natureza bem positiva. Combinado? Então, recapitulando, a ação, o agente, o meio, um detalhamento e uma finalidade. E aí você fecha os 5 itens da proposta de intervenção. Está montado o teu projeto de texto. Te espero no próximo encontro para a gente falar sobre cada etapa em detalhes da nossa dissertação argumentativa. Um beijo grande, se cuidem e até breve!